Salve Corinthians, tudo certo? Esse é o canal Petimão 1910. A molecada da base começou como? On fire a copinha, hein? Metendo logo aquela goleada que é para poder mostrar por que ela tá chegando, certo? Vamos falar também dos destaques, né? Que seriam o quê? Os nossos convocados para a seleção sub-20. E aí, bora falar do Corinthians? Então, bora! Por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like, porque isso ajuda muito, beleza? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo! Go, go, Timão! Go, 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 Timão! Terça-feira foi a estreia do Corinthians na Copinha. E eu vou falar um pouco do que eu achei da partida, o que eu achei quais foram os meus destaques, a minha opinião a respeito da partida, o que eu achei dos jogadores, o que eu achei das alternativas que o Danilo tentou encontrar no jogo, certo? Para começar, eu achei o time muito refém do talento individual dos seus jogadores. Apresentou um futebol, para mim, um pouco pobre, pelo menos no primeiro tempo, né? Dependendo muito da individualidade dos jogadores e não mostrando muito trabalho assim na parte de triangulações, jogadas trabalhadas, ultrapassagens, enfim, um futebol muito pobre, que é uma reclamação que nós, torcedores, temos muitas vezes até mesmo do time principal, principalmente que nem nós vimos nos últimos anos, de 2019 para cá, o Corinthians sendo muito refém de individualidade e tendo pouco talento e inteligência tática para fazer as trocas de passes, as ultrapassagens, as triangulações, algo que a gente costumava ver no Corinthians de 2015 e algo que a gente conseguiu ver também até mesmo no Corinthians de 2017 do Carille, que muita gente fala que é um time defensivo, mas que quando ia para cima, quando ia para o ataque, era um time muito objetivo, era um time que sabia o que fazia com a bola, e é uma coisa que a gente não viu no Timãozinho, pelo menos no primeiro tempo. Ficou refém da individualidade, ficou refém do talento dos nossos jogadores, porque graças a Deus nós temos jogadores muito talentosos, né? O Pedro, o Biro, são jogadores que nós sabemos que têm uma inteligência, uma habilidade acima da média e que conseguiram se destacar. A gente também viu o Murilo conseguindo fazer a jogada do primeiro gol, sai do pé dele, que ele vem avançando e ele finge que vai dar o passe para o lateral esquerdo, mas ele vira o corpo no último segundo e dá o passe para o Biro, que consegue fazer a triangulação com o Arthur Souza, que sofre o pênalti. A gente até pode pensar que essa pobreza tática do time fosse fruto do nervosismo na estreia da Copinha, mas se a gente parar para pensar mesmo, isso não faz muito sentido. Afinal, alguns dos jogadores que estavam no time ontem já fizeram até mesmo a sua estreia no profissional, que é o caso do Biro, Pedro, Matheus Araújo, o Arthur Souza, Felipe Augusto, e também esse nervosismo a gente pode até achar que poderia atrapalhar, mas pô, os moleques estão acostumados com isso, eles já jogaram outros torneios, né? O ano passado o Corinthians foi vice-campeão brasileiro, então o nervosismo não pode justificar um futebol pobre. E é até estranho ver um time treinado pelo Danilo, um dos melhores meias que nós tivemos nesse século no nosso time, tendo uma pobreza de tática, uma pobreza de posicionamento, uma pobreza de jogadas, sendo que o Danilo era um cara muito inteligente, muito dinâmico, que sempre encontrava alternativas dentro de campo. Então, a gente pode pensar que talvez seja, sei lá, uma falta de inteligência dos meninos, uma falta de capacidade de tentar entender o jogo naquele momento para poder achar alternativas para poder sair da marcação, porque a gente viu que o time do Zumbi ele veio muito para poder tentar matar o meio campo, e a gente sabe que a maior parte do talento do time do Corinthians tá no meio campo. Pedro, Biro, Matheus Araújo são jogadores muito talentosos, mas que jogam muito pelo meio. E o Zumbi ele chegou com uma proposta de travar o meio campo e dar os lados pro Corinthians. E a gente viu que no segundo tempo, com a saída do Pedrinho, que coitado, ele não conseguiu se destacar naquele primeiro tempo, e a entrada do Wesley, o Wesley caindo pela esquerda e o Pedro caindo mais pelo meio e indo pela direita, o time ele ficou mais dinâmico, ele ficou mais agressivo. Tanto é que os dois gols que o Corinthians fez foi de jogadas trabalhadas, com o Wesley fazendo uma ultrapassagem, puxando para o meio para poder encontrar o Rian.
O Biro também achando o Arthur Souza, que foi até a linha de fundo e cruzou para trás pro Pedro. Então, trabalhando a bola, o time tem qualidade. Então ele precisa trabalhar mais a bola, porque se ficar dependendo só da individualidade, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Bom, o meu destaque a respeito do jogo é esse, né? Que o time, para poder chegar nos objetivos que deseja, tem que melhorar nesse aspecto, né? De parar de depender tanto do talento individual, ter um trabalho melhor da bola, para assim conseguir mostrar a que veio na copinha. A gente sabe que torneio de base não é tanto para ganhar, mas sim para poder formar o jogador, para ele poder chegar mais pronto no profissional. Mas independente disso, a gente que é corintiano, a gente quer ver o Corinthians ganhando sempre, seja na base, seja no profissional, seja num torneio de bote, a natação, basquete. A gente quer ver o Corinthians ganhar porque a gente ama esse time, certo? Bom, agora vamos falar dos convocados, né, para a seleção sub-20. O Biro, a gente já sabia que tinha sido convocado, tanto é que na transmissão mesmo já estavam falando que ele só ia jogar esse primeiro jogo e já teria que se apresentar à seleção de base. E foi uma surpresa também quando a gente viu que o Pedro foi convocado, né? Ele deu a notícia no Instagram dele e também não está jogando a copinha, mas foi convocado. O Giovani, né, que já está fazendo parte do time profissional, ele também foi convocado para poder participar do Sub-20 pela seleção brasileira. Então vamos torcer pelos nossos moleques, porque a gente sabe que o Sub-20 ele é uma vitrine muito grande para os times lá de fora observarem os nossos jovens talentos, verem aqueles que têm uma chance de mostrar um futebol melhor, de mostrar o que veio, né? Eles jogando esse Sub-20 pode ser uma oportunidade de mostrar para os times lá de fora, ó, o Corinthians tem uns jogadores bons, o Corinthians tem um bom percentual, né, tanto do Biro como do Pedro. Infelizmente o Biro está no último ano dele de contrato com o Corinthians está tentando a renovação, vamos torcer para que tudo dê certo, para que essa renovação saia, que o Biro continue no Corinthians, porque a gente sabe que é um garoto de uma inteligência tática e técnica muito bom. Apesar da idade, a gente percebe também que ele é muito forte, né? Ele consegue se destacar no meio dos outros jogadores. O Pedro também a mesma coisa, um jogador que apesar de ter 16 anos, ele já vai estar disputando um Sub-20, pô. Ele já está disputando uma categoria 4 anos acima da idade dele. E querendo ou não, tem muitos jogadores que vão disputar esse sul-americano, tanto da Argentina, Uruguai, que já são jogadores que fazem parte de time profissional. Então vamos torcer pela nossa molecada, vamos torcer pelo Brasil, para que tudo dê certo, para que os nossos garotos se destaquem, para que o nome do Corinthians sempre seja exaltado e esteja acima de todos, certo? E para vocês, deixem aí a sua opinião, fala aí o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do que eu falei, o que vocês viram da partida. E o que vocês acharam também da convocação dos jogadores? O Corinthians fez certo em liberar os moleques para estar disputando o Sub-20? Ou vocês acham que o Corinthians deveria ter segurado os meninos para poder disputarem a copinha? Por favor, comenta aqui embaixo, certo? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a sua visualização e mais uma vez quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque em breve teremos mais notícias e mais vídeos falando a respeito do amor da nossa vida, o Corinthians. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians!